Como é bom nós começarmos o dia ouvindo uma mensagem que vem diretamente do coração de Deus e que nós podemos aplicar à nossa vida de forma prática. Quem criou Deus? O que é pecado? Devemos acreditar no inferno? Hank Hanegraaff, autor de diversos best-sellers, responde a estas e a outras dezenas de perguntas no livro O Livro de Respostas Bíblicas. Explicações para todo aquele que busca a verdadeira revelação da Palavra de Deus. O Livro de Respostas Bíblicas, um produto com a qualidade CPAD. O quadro Nossa História do mês de dezembro está no Amazonas. Fique inteirado sobre a forma como Deus trabalhou na região, manifestando o poder dele na vida de homens que se dedicaram completamente ao Senhor Jesus. Nossa História. Em outubro de 1917, o casal Samuel e Lina Nystrom chegaram a Manaus. Em janeiro do ano seguinte, eles organizaram a Assembleia de Deus. O primeiro templo foi construído na Rua Duque de Caxias 340, inaugurado em 1929. Ao longo de 92 anos, a Assembleia de Deus no Amazonas teve inúmeros pastores valorosos atuando na presidência da igreja. Culto de oração, línguas, batismo com o Espírito Santo e pessoas que recebiam a doutrina bíblica mesmo, e era ali eram crentes fiéis mesmo, vivendo a palavra. O pastorado de José de Souza Reis durou 17 anos. Ainda hoje os discípulos dele se lembram daquele tempo. Nesse período nós tivemos um congresso de mocidade, onde 107 crianças foram batizadas com o Espírito Santo, e naquele dia eu fui uma daquelas crianças que eu devia ter meus 10, 12 anos de idade, e fui batizado com o Espírito Santo naquele momento. Houve um mover de Deus muito grande. A igreja teve assim um momento de Pentecoste em 69, na época do pastor Zé Reis, que houve um abalo na cidade de Manaus. Toda a juventude da Assembleia de Deus em Manaus, a igreja, houve um movimento pentecostal naquele ano que marcou a história da igreja aqui em Manaus. Nossa História. A dependência química é bem diferente do vício. O vício é geralmente caracterizado pela necessidade compulsiva da droga, enquanto a dependência química é definida pela tolerância à droga e sintomas de abstinência quando há descontinuidade no uso. O vício das drogas é considerado um estado patológico que precisa ser levantado. No programa de hoje, o repórter Jorge de Andrade conversa com um ex-dependente químico regenerado pelo poder de Deus. Vamos assistir e com alegria. No final do mês de novembro deste ano, o Rio de Janeiro tornou-se notícia no mundo inteiro. Isso porque a polícia tomou uma comunidade chamada Complexo do Alemão. Bom, são milhares de pessoas que vivem hoje numa comunidade carente. E um bom exemplo está aqui, nós vamos conversar. É o Sérgio Assunção e a esposa dele, Tatiana Assunção. O Sérgio teve uma infância difícil e acabou se envolvendo com as drogas, mas isso ele mesmo vai contar agora. Sérgio, como é que você descobriu o mundo das drogas? Bom, na verdade é uma sequência de fatos, né? Ninguém acorda de um dia para o outro e já está literalmente em contato com a droga. Na verdade é um processo que vai acontecendo na vida, e de perdas e de sofrimentos, e a pessoa busca um refúgio, busca uma solução para aquele problema. E aí
um dia ela sai e experimenta com os amigos, e nesse dia é legal, e nas primeiras vezes é bacana, é uma curtição, mas depois a droga ela vai te aprisionando, a ponto de você não conseguir mais sair. Então, eu conheci assim, com perdas que me ocorreram na vida e com sequelas de alguns sofrimentos do passado, e eu busquei refúgio num lugar e acabei encontrando a droga para me refugiar. Você tem uma história de vida bastante triste, vamos dizer assim, né? O que aconteceu na sua vida que o seu mundo ficou totalmente desestruturado? Eu nasci num lar não evangélico, uma família que não conhecia o Senhor Jesus, e com 3 meses de vida, o meu pai ele foi embora, deixou a minha mãe e eu sozinhos, e aos 9 anos a minha mãe faleceu. Então eu fui criado sem pai e sem mãe, numa família não evangélica, sem estrutura, sem base cristã. E devido a essas perdas da mãe e do pai, a criança ela cresce meio revoltada, ela tenta culpar alguém, até se possível culpar o próprio Deus, que permitiu a morte de uma mãe, uma criança que precisa tanto do carinho da mãe, do colo do pai. Então, com a perda da mãe, com a perda do pai e sem estrutura familiar, a criança ela cresce revoltada e tende a ir pelo caminho das drogas. E Sérgio, como é que foi a sua volta por cima, né? Como é que você saiu do mundo das drogas? Na verdade, ninguém consegue sair sozinho. Só o Senhor Jesus consegue fazer isso na vida do homem. E de muitas formas eu tentei sair, de muitas maneiras eu tentei escapar. E cada vez que você tenta sair, o diabo ele vai te aprisionando cada vez mais e você fica literalmente preso àquele vício. Você não tem como escapar. Sozinho o homem não sai, só com a ajuda do Senhor. E foi isso que aconteceu. Eu me vi sem nada, sem ninguém. Eu perdi a família, eu perdi os amigos, eu perdi a namorada, eu perdi todo mundo, perdi a estrutura, perdi o emprego, perdi a ética, perdi o respeito pela comunidade, pelos meus amigos, pelos mais velhos. E eu me vi no fundo do poço. Eu estava com tuberculose de tanto usar droga, perdido, desempregado. E aí eu tentei ajuda e liguei para minha namorada, que hoje é minha esposa. E ela já estava frequentando a igreja e eu pedi ajuda a ela resolveu me levar na igreja, onde foi que eu conheci o Senhor Jesus. Ela me apresentou o Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus e ali para frente ele mudou a minha história. Bom, Tatiana, como é que foi para você investir numa pessoa que estava com a vida aparentemente toda destruída? Bem, foi um ato de amor, né? Porque eu também me via, eu estava na igreja, já frequentando a igreja há algum tempo, mas eu me via perdida e, assim, porque eu não tinha o Sérgio comigo. A gente começou a namorar aos 14 anos e com esse envolvimento das drogas a gente se afastou. E a adolescência, a juventude é complicada quando a gente vive no mundo. Então eu já me via sozinha, perdida, por não estar com ele. E quando ele me procurou, eu imediatamente, foi Deus assim que trouxe no meu coração que ele precisava de uma ajuda, que eu poderia encaminhar, que eu poderia levar, mas que só o Senhor Jesus poderia fazer o trabalho, a obra na vida dele. Então, quando ele me procurou, no mesmo dia que ele me procurou, nós nos encontramos e eu levei ele à igreja.